Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu queria tentar fazer uma coisa que eu acho aqui que é possível, mas não tenho certeza ainda, que é articular duas perguntas que teoricamente não teriam nada a ver uma com a outra, mas que para mim tem muito a ver uma com a outra. Uma pergunta mais de orientação assim, filosófica, assim, tipo, sobre questões teóricas, e outra é uma pergunta ou um relato assim do campo psicológico, psíquico, coisas assim. Então eu vou tentar aqui juntar as duas coisas e aí vamos ver se a gente chega a algum lugar. Vou ler para vocês as perguntas. Primeira pergunta. Oi, Emanuel, bom dia. Uma amiga me apresentou o canal e daí fui indo e agora estou aqui lhe escrevendo. Pois então, Emanuel, o que existe além do agora? E se é nada, sobre o que é que estamos falando quando falamos sobre o nada? Tenho pensado demais nisso, mas só ando em círculos. É isso, obrigado. Aí eu perguntei, além do agora no sentido temporal, passado, futuro? Exato, rapaz. Me parece que o presente, barra o agora, é o único lugar possível, mas eu só consegui chegar até aqui. Então vamos lá, essa é uma pergunta clássica da filosofia, muito clássica da filosofia. E aí tem uma outra pergunta que eu vou ler para vocês, que é uma pergunta de um problema terapêutico aqui. Vou ler, e aí vocês me dizem, tá? Atenção. Olá, Emanuel, uma questão simples frente a tantas que vejo no canal, mas que me deixa curiosa. Faço terapia comportamental e em uma das sessões abordei com um psicólogo que talvez muitas questões que não consigo resolver hoje tenham um fundo lá no passado. Refleti sobre isso após ver alguns vídeos do canal. Ele, convicto, disse que era uma possibilidade, mas que passado é para ser superado e esquecido. Problemas atuais se resolvem com mudança de comportamento. Aí questionei. Então, por que retomo a minha infância / adolescência e sempre é algo muito doloroso? E qual a origem do vazio que sinto? Simplesmente não consigo falar sobre, só guardo memórias tristes. Falei da psicanálise e ele disse que é um ramo não científico da psicologia e mudou de assunto. Aquele dia saí perdida da sessão. Então, aqui a questão do passado no sentido clínico, psicanalítico, ou no sentido da nossa experiência do passado, nossa memória e tal. Essas duas perguntas para mim estão muito ligadas, então vamos tentar falar um pouco sobre isso para ver se a gente consegue achar alguma identidade nessa coisa que é a nossa experiência deslocada de tempo, memória, projeção, futuro, tudo isso. Porque eu acho que a gente pode, então, achar impressões que são importantes para a gente nisso tudo. Vamos lá? Bom, primeiro o campo filosófico da história, a questão do passado, futuro e tal, a temporalidade, o tempo como questão da filosofia é uma questão super importante da filosofia. O tempo, né? O que é que existe ou não existe? O tempo, então, o futuro não existe, o futuro ainda não está, e o passado já não está mais, e o presente está, mas não, e aí deixa de estar, e aí tem gente que vai chegar a um paradoxo lá de que o tempo em si não existe, e essas coisas todas que a filosofia gosta de fazer e se diverte fazendo, e é divertido fazer. E às vezes isso gera angústia, de verdade. Às vezes você vai indo e você realmente fala, mas peraí, eu não consigo mais identificar nada. Onde estou então se não há tempo, né? E aí tem muitos filósofos que pensaram sobre isso, e eu diria para ele aqui, para ele ler uma coisa que é muito legal, um cara que fez uma espécie de corte em uma oposição que rolava numa época, que era a coisa só existe quando percebida, ou a coisa existe independente da minha percepção, que é o Kant, a filosofia do Kant, especialmente a crítica da razão pura. Vou colocar aí que vai pensar as categorias do entendimento, vai pensar o tempo como uma categoria específica, o tempo, o espaço, e as categorias, como é que a gente percebe a realidade. E aí o tempo passa por essa situação de percepção da realidade, como uma coisa que faz parte do nosso aparato de percepção, né? Então, mais do que entender se o passado e o futuro existem, é entender como que a gente percebe isso, como que a gente opera isso. Bom, mas tem dois textos que eu acho super legais para pensar sobre o tempo, que eu já falei aqui sobre eles, na verdade. Um é esse daqui, inclusive, que é esse aqui, Matéria e Memória. Vamos lá. Esse, Matéria e Memória, do Bergson, que é muito bonito, é um texto super bonito, bonito mesmo, assim, um desses livros bonitos da filosofia. Vale muito a pena ler. E um texto que o Bachelard fez, um pouco em oposição a ele, que é a Intuição do Instante, que é um texto lindo, é um livrinho fino, já falei desse texto aqui várias vezes no canal também.
mas é um livrinho muito fininho, muito bonito, muito poético, muito legal sobre como a gente percebe a passagem do tempo. Então ele vai defender que o tempo não existe, o tempo como duração não existe, né? O tempo em si como uma categoria, uma substância não existe. O que existe é a nossa percepção da alteração da matéria, nesse sentido da alteração dos instantes, né? De instantes de alteração, de instantes de mudança, né? Isso tem tudo a ver com teorias do psiquismo também. Bom, e aí isso tudo vai abrir para uma questão que para mim foi mudando totalmente de rumo na história, assim, que é como é que a gente experimenta isso e o que é o nosso registro da temporalidade, né? O que é esse nosso registro de tudo, das experiências, né? Porque a gente pode argumentar que o passado já não existe mais, que o futuro não existe ainda, que o presente está constantemente em desaparecimento, mas ainda assim continuamos nós aqui com alguma unidade, com alguma percepção de alguma unidade, como ela fez a pergunta dela aqui para o terapeuta comportamental dela. Bom, estou aqui agora, mas me lembro de lá, me lembro de quem eu fui, né? Me lembro do que senti, me lembro dos traumas, de tudo que estava lá. E aí, como é que eu lido com isso? Porque eu não sou só o presente, eu existo também nessa espécie de lastro, de rastro, de resto, né? Que há de mim, em mim, que há de mim, que há do mundo em mim, que há de mim no mundo e por aí vai. Então, é importante a gente conseguir pensar sobre como é que são essas experiências subjetivas da nossa temporalidade, nesse sentido, né? E isso é muito legal, eu acho. Por exemplo, o Freud vai pensar que o tempo é uma categoria da consciência, né? O tempo, o entendimento da temporalidade é uma categoria da consciência, do consciente. O inconsciente, para o Freud, não tem temporalidade. Ele não separa na ordem das coisas, assim, o que aconteceu antes, depois. As coisas podem se cruzar e podem estar ali flutuando de um campo para o outro. O que está no passado pode se deslocar para um que seria no futuro. Isso quer dizer, mais precisamente, não existe a noção de temporalidade no inconsciente. O que é muito interessante de pensar, de verdade, muito interessante de pensar, difícil de enfrentar, mas muito, muito interessante de pensar para quem entende a vida como uma narrativa, que somos nós, porque entendemos a vida dentro do campo da consciência, dentro do campo da ideia da passagem do tempo, de um dia após o outro, do que veio antes, do que veio depois. A consciência precisa desses exames para se manter viva, né? Para entender as ameaças, para entender as possibilidades de busca e de realização das coisas que ela tem que realizar, o eu, né? O eu tem que entender o tempo, senão ele não consegue se virar no mundo. Bom, isso é muito interessante de perceber, mas o inconsciente que não está passando pelo exame da realidade, que não está passando pelos testes de realidade, que está lá vivendo lá o campo dele, essa espécie de coisa meio cheia de coisa enorme, turva, que é o inconsciente, maravilhosa e tal, que é definido na neurociência, pode ser definido na neurociência, por exemplo, como tudo que você já experimentou, tudo que você já recolheu como informação, tudo que passou por você, quer que você tenha percebido ou não, tudo que entrou em você e tudo que você articulou a partir do que entrou em você. Tudo isso é seu inconsciente. Tudo isso em algum lugar está lá, guardado. É muita coisa. Pensa só. Não só as coisas que você viveu e percebeu que viveu, mas não lembra mais, mas as coisas que você viveu e sequer percebeu que viveu e não lembra, e nunca lembrou. Né? Na neurociência tem essa ideia, que é provada, na verdade, de que a quantidade de informação que está entrando na gente a cada instante que passa é muito maior do que a quantidade de informação que a gente está percebendo. Então, tem uma porrada de coisa entrando na gente, ficando guardada, ficando inscrita na gente, né? Que é o nosso passado que caminha com a gente, né? Que existe com a gente. Então, nesse sentido, pensando na filosofia, o passado existe sim em você, né? O passado é uma presença fortíssima em você. E o seu futuro existe em você o tempo inteiro como projeção. E aí, por mais que você possa dizer que isso não existe ainda, que isso ainda não está, e você vai discutir isso como uma substância que não está dada, que não tem o futuro, porque ele não se deu ainda, tudo bem, você pode argumentar isso. Mas a importância que a projeção de um futuro, que a imaginação de um futuro, que a fantasia de um futuro ocupa em você, que a fantasia da realização do desejo, por exemplo, ocupa em você, a importância que isso tem é radical, né? É muito radical. Isso muitas vezes organiza a nossa vida, né? A fantasia de uma realização de um desejo organiza a nossa vida. E em relação a uma série de passados inscritos na gente. Então, a produção de uma fantasia em função de uma série de traços que a gente tem. Então, nesse sentido, é muito mais presente na gente o passado e o futuro do que o próprio presente, né? Porque a gente está em constante deslocamento, recolhendo coisas, rememorando coisas, sendo invadido por memórias que a gente nem queria mais, que atravessam a gente.
e imaginando coisas sobre o nosso futuro. Por isso que eu falo que essa coisa da concentração no presente e tal é uma coisa que tem que ser olhada com parcimônia, porque a gente está em deslocamento. E isso não é um problema em si, né? Isso não é uma coisa da qual a gente tem que fugir. A gente está em deslocamento no sentido do que seria a obrigação do presente. Mas isso não é um deslocamento porque nós somos esse traço prolongado de algo que teoricamente está no presente, vivendo um presente, no sentido do instante do bachelor, vivendo um presente, mas carregando esses dois campos para trás e para frente. Né? E campos de imaginação que não estão nem para trás nem para frente, que estão para outras dimensões, que não estão na linha do tempo cronológica, aqui nessa linhazinha, que estão em outros campos tridimensionais, do que eu posso imaginar, o que eu posso pensar e tal, e tudo isso que não tem a ver necessariamente com a temporalidade. E aí é uma coisa muito espessa, né, que a gente carrega. Digo que é mais interessante pensar que existe sim necessariamente um passado e um presente, e que isso é, na verdade, a grande maioria do que é a gente. O passado e o presente. E aí como que a psicologia vai lidar com isso? A psicologia comportamental é um desafio mesmo, porque que regras que organizam esse troço, né? Porque a coisa comportamental quer entender resultados, né? A mais B dá C, vem para cá e a gente organiza assim. Eu entendo. E acho que em alguns momentos isso é necessário de fato, é poder olhar para aquilo e saber para onde vai. E o inconsciente, esses registros todos que estão na gente, propõem desafios que a gente várias vezes não sabe enfrentar. E a gente tem que formular hipóteses sobre eles, né? E fala, bom, eu acho que pode ser assim. Aí você inventa uma hipótese, você testa a hipótese falha. Né? A hipótese não. Então essa hipótese de que o inconsciente funciona assim não é tão boa. Vamos tentar uma outra hipótese. Mas a tentativa, as hipóteses, a formulação de hipóteses que falham é, em algum sentido, a definição do que é a ciência. A ciência não é a verdade. A ciência é um método de busca e de pesquisa. Né? A ciência não é a verdade. Não é. A ciência é uma tentativa, por hipóteses, de lidar com o real. Né? De lidar com o que está aqui, com como é que a gente consegue processar com as nossas estruturas, como diria o Kant, com as nossas estruturas processar o real. E aí ela tem todas as regras que ela tem. Para o Freud, lá atrás, a psicanálise era uma tentativa de ciência, sim. Ele fala disso muitas vezes. Ele está pensando isso desse jeito. Ele era um neurologista, né? Então ele nunca deixou de ser, em certo sentido, um neurologista. Alguém estava tentando formular hipóteses para entender uma coisa que é muito difícil de entender, que são os campos do inconsciente. Desse troço inteiro que é o nosso passado inteiro e a nossa projeção de futuro inteiro também. Então, resumindo muito a história, não é porque a gente não entende que não existe, entendeu? Não é porque a gente não entende que não existe, mas também não é porque a gente não entende que a gente tem que dar uma explicação, inventar uma explicação e agora vai ser ela. Então a psicanálise é a resposta para o inconsciente, não necessariamente. Né? A psicanálise é uma tentativa de aproximação do inconsciente. As psicanálises todas, né? Tem muitas outras tentativas, né? Então a gente vai tentando se aproximar dessas substâncias que são o nosso aparelho inteiro, né? E então a filosofia para mim hoje em dia serve como um levantamento dessas questões, mas o enfrentamento delas me parece ser mais razoável na pesquisa sobre si, na pesquisa sobre aquele sujeito, sobre como funciona aquele passado, como funciona aquele futuro, entende? Eu acho que é mais proveitoso. Então eu diria para ele ler esses 3 textos, que são muito interessantes, mas pensar sobre os traços de passado dele, né? E como que eles indicam muito claramente que ele mesmo existe, sem dúvida. Então, por mais que não exista passado, existe o seu passado. É isso que eu tinha para dizer hoje, tá bom? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, quem sabe. Comentem aí embaixo, leiam os comentários abrem muitos campos muito legais. Me escrevam se quiserem pelo direct do Instagram, que aí só eu leio, ou façam perguntas aí por baixo mesmo, que todo mundo lê, todo mundo participa e abre ainda outros campos, né? É isso aí. Muito obrigado, gente, até amanhã a gente retorna com mais uma questão. Tchau.